contra vocês em um tribunal. Beleza? Ótimo. Então, bom, pessoal, então o que acontece? Quem está de recuperação, a prova é hoje, a partir das 13 horas. Então, a prova começa hoje às 13 horas e vai até amanhã às 13 horas, sem nenhuma exceção. Aqueles que tiverem problemas com a internet, que entrem em contato comigo no particular, no privado, tá? Então, a recuperação de eletrônica é hoje. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa tela, ok? Bom dia para todos, sejam bem-vindos à aula de eletrônica. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, tá? Qualquer coisa, me avisem, chamem a minha atenção aí. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo também. Bom, então, na aula passada, né, nós conversamos a respeito de capacitores, que são esses componentes eletrônicos que aparecem aí na imagem para vocês, tá, ok? Na nossa aula anterior, nós discutimos, né, e eu deixei bastante claro para vocês que o capacitor, basicamente, ele é um dispositivo eletrônico, né, um componente eletrônico, que tem como função, basicamente, armazenar carga. Então, quando alguém perguntar para vocês, não tem medo, não. O capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica. Ponto. Morreu o assunto. Não se fala. Agora, como que ele é usado? Bom, aí vem outras questões, né? O capacitor tem várias aplicações dentro de um circuito elétrico, ok? Mas todas elas estão relacionadas com a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga elétrica, tá ok? Então, fundamentalmente, é isso que o capacitor faz, armazena carga elétrica. Agora, como que o capacitor, né, de que maneira que o capacitor armazena a carga elétrica? Eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto carrega, tá ok? Uma pequena simulação que nos permite ver como que o capacitor funciona. Eu já disse isso na aula passada, desenhei, mas às vezes a gente faz uns desenhos fica tão esquisito com essa, né, com essa mesa digitalizadora, que a gente peca, né? E aí às vezes eu acho que o desenho não expressa muito bem aquilo que a gente queria ver, não. Então, a simulaçãozinha também resolve, ajuda bem. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para usarem essa página, né, da Universidade lá do Colorado. Vocês têm aqui, ó, University Colorado Boulder, e ela tem, né, já tudo em português, graças a Deus, mas que também não é problema para vocês. Você tem aqui um conjunto de simulações, né, e essas simulações, principalmente em todas as disciplinas, física, química, biologia, e por aí vai. Usem essa página, tá? É bacaninha. Então, eu vou pegar aqui um simulador de hoje, porque nós estamos à distância, eu mostraria isso dentro de sala de aula. Mas a distância fica meio complicado. E eles têm simuladores para várias coisas, inclusive para capacitores. Então, eu vou mostrar para vocês como que um capacitor funciona, utilizando esse simulador aqui do FET. Ele é um simulador que a gente chama de simulador de capacitores. Então, isso aqui, galera, que eu estou abrindo aqui, ó, tá? Essa coisinha alaranjada e preta que está aqui assim na tela, é um medidor de tensão, tá? Então, se eu acoplar esse medidor de tensão aqui, ó, nessas duas chapas que formam o meu capacitor, vocês vão ver que a tensão registrada é de 0 volt. O que está indicando isso aí, na verdade, né? O meu simulador está indicando que o meu capacitor aqui, formado por duas placas de metal, quadradas, inclusive, né, paralelas, essas placas elas estão completamente descarregadas. Então, todo capacitor, basicamente, a ideia fundamental dele é essa, né? É ser constituído, tá ok? Através de placas paralelas ou enroladas entre si, né? Separadas por material isolante, de tal forma que essas placas possam ser carregadas, ou seja, que a gente possa colocar carga elétrica nessas placas. Então, aqui nós temos as placas, tá ok? E eu vou desligar aqui o meu medidor de tensão, ok? E olha só que bacana.
esse simulador ele permite que a gente ligue, né, o capacitor a uma bateria. Então, eu vou pôr minha bateria aqui, ó. Esse cursor deslizante é para você inverter a bateria, ok? Para você fazer isso aqui, ó, alterar a tensão da bateria e inverter a polaridade dela. Então, eu vou deixar a minha bateria positiva aqui em cima, negativa embaixo, e com uma tensão de 1,5 volts. Reparem, eu vou aumentar a placa aqui para a gente poder enxergar. Um detalhe interessante é o seguinte, vejam. Aqui em cima está sendo indicada a capacitância do capacitor. Então, nessa minha simulação aqui agora, eu estou usando um capacitor de 30 PF. Esse P é pico, corresponde à potência de 10 elevado a menos 12. Tá ok? Eu disse isso na aula passada. Então, reparem, essa placa, né, quadrada que está aqui, o tamanho dela, como sendo uma área de 200 milímetros quadrados, me dá um capacitor de 30 picofarads. Isso, prato feito, balã. Viu por que eu chamo isso aqui de hospício? Então, olha só. Se eu aumentar a área da placa, se eu aumentar o tamanho da placa, olha só, e eu posso fazer isso, tá? Eu dobrei. Reparem que a capacitância do capacitor, né, aumenta. Isso, pessoal, é uma coisa que deveria ser meio lógica, mas é bom a gente fazer um comentário aqui assim, né? Quanto maior for a placa do capacitor, quanto maior for a chapa metálica que forma o capacitor, maior será a capacitância do capacitor. Lembrando que capacitância é a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga, é a medida dessa capacidade. Ok? Então, quanto maior é a placa, mais carga eu posso armazenar. E isso é bastante lógico. Por quê? Porque se eu tenho mais espaço, eu posso pôr mais elétron, tá ok? Então, quando a gente varia o tamanho das placas do capacitor, vejam, eu vario a capacitância do capacitor. Quanto maior a placa, maior a capacitância. Quanto menor a placa, menor a capacitância. Tá ok? Agora, existe uma outra informação que eu quero chamar para vocês. Chamar a atenção para vocês. Essas placas elas estão separadas por uma distância de 6 milímetros. Se eu aumento a distância, olha o que acontece com a capacitância. A capacitância diminui. Se eu aproximo as placas, olha para vocês verem, a capacitância aumenta. Então, eu quero que vocês entendam muito bem isso, tá? Quanto mais próximas estiverem as placas de um capacitor, mais capacitância ele terá. Ou seja, maior vai ser a sua capacitância. Então, na verdade, a gente pode ter em mente... Bom dia, Ana, seja bem-vinda. A gente pode ter em mente aqui duas informações importantes, ok? Eu vou até registrar isso aqui. Ó. Nós vamos ter que ter em mente o seguinte, né? Que a chamada capacitância, a capacitância do capacitor, ela depende de dois fatores até agora, tá? Ela depende da área das placas, ok? Isso quer dizer, o tamanho das placas que formam o capacitor. E depende também, ok? Da distância que existe entre essas placas. Então, nós vamos colocar aqui essas duas informações, porque eu vou definir para vocês hoje aqui a capacitância numericamente, tá? Então, depende do tamanho das placas e da distância que separa essas placas, ok? Então, é isso que a gente está vendo, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui nesse meu pequeno simulador, tá ok? Então, vejam só, como eu estava dizendo, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre capacitores. Então, veja, aqui está o valor da capacitância, quem está chegando agora, tá? Um capacitor de 1,77 picofarads. Se eu aumento a distância entre essas duas chapas que formam o capacitor, a capacitância diminui. Se eu aproximo as chapas, a capacitância aumenta. Então, quanto menor for essa distância, maior será a capacitância. Outra informação, se eu diminuo o tamanho das chapas, a capacitância diminui. Se eu aumento o tamanho das placas que formam o capacitor, a capacitância aumenta. Então, nós vamos fazer a seguinte molecagem, tá?
Como eu estava dizendo, isso aqui é um capacitor descarregado. Se eu meço a tensão nos terminais do meu capacitor, eu vejo que existe aqui 0 volt. O que eu vou fazer aqui agora com o meu simuladorzinho? Nós vamos fazer a seguinte molecagem, a seguinte brincadeira, tá ok? Preste atenção. Eu vou pegar o meu capacitor e vou conectá-lo a essa bateria. Então, vejam só. Vou pegar essa chave e vou virar ela aqui para a bateria e solto. Reparem para ver o que aconteceu. Instantaneamente, praticamente, né? Nós vamos ter aqui ó, o aparecimento de cargas positivas em uma placa e negativas na outra. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Esse aconteceu é o ó do Borogodó. É o que mais me interessa aqui para a gente sair daqui hoje sabendo. Tá ok? Então, eu vou roubar essa imagem aqui, ó. Não vou nem respeitar os direitos autorais, não. Ok? E vou trazer essa imagem para cá para a gente discutir isso de novo. Eu já falei sobre isso na aula passada, mas eu quero que vocês tenham muito bem na cabeça. Então, o que está acontecendo aqui? Vejam bem. Para que essa carga fique positiva, tá? E entendam bem isso, lembre-se que positivo é falta de elétron. Então, ela perdeu elétron. Ela tem que ter perdido elétron. O que ela perdeu elétron? Essa placa ela está ligada no polo positivo da bateria. Então, quer dizer que aqui, assim, na bateria, está faltando elétron. O que a bateria vai fazer? Ela vai atrair os elétrons livres que estão nessa placa. E aí nós vamos ter uma migração de elétrons, ok? Elétrons livres, saindo da placa metálica e indo para o polo positivo da bateria. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, ó, desse lado, o lado negativo da bateria. Consequentemente, é um lugar onde está sobrando elétrons. O que esses elétrons vão fazer? Eles vão sair da bateria e vão em direção a outra placa metálica. Por que eles vão vir para cá? Porque para cada elétron que sair daqui, surge uma carga positiva nessa placa e essa carga positiva automaticamente atrai um elétron para cá. Então, saiu um elétron aqui, vem um para cá. Saiu mais um aqui, vem um para cá. Saiu mais um aqui, vem um para cá. Então, todo elétron que sai daqui da placa e vai para o polo positivo da bateria, força a atração de um elétron do polo negativo para a outra placa do capacitor. De tal forma que a quantidade de cargas positivas que tem aqui em cima é necessariamente igual à quantidade de cargas negativas que nós temos aqui embaixo. Ok? O que sai de uma placa chega na outra. Isso é sempre. Aí, esse movimento de cargas, ele dura enquanto as placas do capacitor tiverem condição de receber e perder elétron. Porque a placa ela tem elétron livre, mas ela não pode perder todos os seus elétrons. E também não pode receber uma quantidade literalmente infinita de elétrons. Existe um número limite. Tá ok? Esse número limite corresponde à quantidade de carga, ok? Que o capacitor consegue armazenar. É o que nós vamos chamar agora, né, de carga do capacitor. E nós vamos aprender a calcular essa carga hoje, agora, praticamente. Tá bem? Quem que faz surgir essa carga? Quem faz surgir essa carga é a voltagem que eu aplico nas placas do capacitor. Mas existe voltagem? Existe. Vou mostrar para vocês. A partir do momento que eu conecto o capacitor aos terminais da bateria, reparem, as placas dele ficam submetidas a uma voltagem. Que voltagem? A mesma voltagem da bateria. A mesma voltagem da bateria. Então, quando eu conecto um capacitor a uma bateria, a voltagem que eu aplico no capacitor é a voltagem da bateria. Ele se carrega com uma carga e passa a ter a mesma voltagem da bateria. Se eu desligo o capacitor, reparem, a voltagem continua. Por quê? Porque o meu capacitor está carregado. Beleza? Bom, então, um capacitor sempre se carrega com a mesma tensão da bateria. Tá ok? Sempre. Ligou ele numa fonte de tensão, uma voltagem, e pá, ele carrega com aquela voltagem. Então, vejam bem.
carregamos o nosso capacitor. Tá ok? Essa carga, ela some. Se você não fizer nada com o capacitor, essa carga fica aí. Ela fica aí. Tá ok? Só que, o que acontece, né? Como eu disse para vocês na aula passada, o que acontece quando a gente utiliza o capacitor para alguma coisa, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, um pequeno vídeo que eu fiz ontem, ele é curtinho, tá? É rapidinho. E eu quero que vocês prestem atenção em tudo, em absolutamente tudo. Eu não deixei para fazer agora, porque normalmente é tanto trambolho que a gente acaba gastando mais tempo que o normal. Então, eu vou reproduzir o vídeo, beleza? Prestem atenção. Oi, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o processo de carga e descarga do capacitor. Para fazer isso, eu vou precisar de 4 componentes. Uma bateria de 9 volts, comum, ok? Vou precisar, claro, de um capacitor. Aqui no caso, um capacitor com 2.200 microfarads, ok? 2.200 microfarads, com uma tensão de isolação de 10 volts, ok? É importante que a tensão de isolação seja mais alta do que a tensão da bateria, tá certo? Por quê? Porque se eu ligar o capacitor com uma tensão de isolação mais baixa do que a tensão da bateria, pode acontecer do capacitor entrar em curto-circuito, o que não é nosso objetivo. Além do capacitor, nós vamos usar um LED. Bom, mas eu disse que são 4 componentes, né? E são mesmo. Dentro desse isolante azul, aqui do LED, aqui dentro, existe ligado com o LED um resistor, formando um circuito divisor de tensão. Por que existe esse resistor? Porque é o seguinte, o LED ele é um componente que funciona com uma tensão em torno de 3 volts, 3 volts e meio, no máximo. Um pouquinho a mais. A bateria é de 9 volts. Se eu ligar o LED diretamente à bateria, ele irá se queimar. Então, para evitar a queima do LED, eu coloquei aqui dentro um resistor em série com o LED, que fará com o LED um circuito divisor de tensão. E aí nós evitaremos a queima do LED. Ok? Então, nós temos aqui um LED com um resistor. Ok? Um capacitor de 2.200 microfarads, 10 volts, e uma bateria. Bom, o processo de carga do capacitor é muito simples, né? Tanto a carga quanto a descarga. O que a gente vai fazer? O capacitor é polarizado. Então, vejam, ele tem um polo. Um dos terminais é o negativo, o outro terminal, que não está identificado, é o terminal positivo. Eu liguei o terminal positivo no fio mais claro, que é um fio marrom, e liguei o terminal negativo num fio preto, ok? Então, eu vou ter que obedecer essa polaridade para conectar o capacitor à bateria. Então, eu vou deixar a bateria, ok? E vou conectar os terminais do capacitor a os terminais da bateria, ok? Positivo com positivo, negativo com negativo. Bom, quanto tempo que eu preciso deixar conectado? Um tempo muito pequeno. A carga do capacitor é quase instantânea, tá? Embora, teoricamente, ela demore um tempo infinito, a carga mesmo, a carga útil do capacitor, ela acontece muito rápido. Então, para carregar o capacitor, basta tocar os terminais do capacitor nos terminais da bateria. Então, aqui, ó, terminal negativo da bateria, terminal positivo. Pronto, o capacitor já está carregado. Então, o simples encostar, praticamente, já carrega o capacitor. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês que o capacitor, de fato, está carregado. Eu vou usar para isso o nosso LED. Ok? Eu vou deixar o LED aqui, né? Vou segurar o LED aqui de tal forma que a gente possa observar. Então, vejam só. Aqui nós temos o LED, ok? E eu vou tocar os terminais do LED nos terminais do capacitor, também obedecendo à polaridade. Então, eu vou ligar o terminal negativo do LED com o terminal negativo do capacitor, ok?
Como a tensão é baixa, eu posso segurar, porque não vai acontecer choque elétrico. E aí eu vou encostar o terminal positivo do LED no positivo do capacitor. Observem o que vai acontecer. Okay? Vejam que o LED acende e depois apaga. O que a gente observa com isso? Que o capacitor, ele armazenou energia, ele armazenou carga elétrica. De onde veio essa carga elétrica? Da bateria. Então, nós vamos carregar novamente o capacitor. Negativo do capacitor com negativo da bateria, positivo do capacitor e positivo da bateria. Pronto. O capacitor já está carregado. E se eu deixar o capacitor sem mexer com ele, ele vai ficar carregado, ele vai ficar guardando essa carga em suas placas durante um certo tempo. Mais uma vez, eu vou conectar aqui os terminais do LED, negativo com negativo, ok? E agora eu vou tocar aqui ó, o positivo do LED com o positivo do capacitor. Então, vejam, ó, o LED acende e, com o passar do tempo, o LED apaga, indicando a descarga do capacitor. Ok? Se o capacitor tivesse uma tensão de isolação, ok? Muito alta, e se a minha bateria tivesse uma tensão acima aí dos 60 volts, eu não poderia estar fazendo esse processo com a mão, porque fatalmente eu tomaria uma descarga elétrica, ou seja, eu tomaria choque. Ok? Então, é assim que se faz, é assim que ocorre, né, o processo de carga e descarga de um capacitor. Só para a gente conhecer um pouquinho a respeito desse componente. Quanto maior for a capacitância do capacitor, mais tempo o LED permanecerá aceso. Ok? Por quê? Porque mais carga será armazenada em nosso capacitor. Então, é isso aí. Obrigado. E aí, deu para entender, pessoal? Vocês viram como é que acontece a carga e a descarga do capacitor na vida real? Tá ok? Beleza? Agora, vejam só, eu tenho isso aqui. Só que, às vezes, simulador, a gente fica com o pé atrás, né? Simulador foi feito para funcionar. A vida real, gente, a vida real é bacana, porque às vezes você jura que o trem está todo filé. Quando você põe para funcionar, plaf, não dá nada, né? Então, eu resolvi não correr o risco aqui de acontecer qualquer imprevisto durante a aula, tá? Então, aqui você tem os equipamentos que eu usei para fazer o videozinho, né? O LED, o capacitor e a bateria. De fato, eu chamei a atenção, a gente não usa, né, ficar com componente eletrônico funcionando na mão. Porque a mão da gente, ela altera as características de funcionamento do circuito. Porque, afinal de contas, quando a gente segura as coisas com a mão, corrente elétrica passa por a gente também. Na maioria das vezes, como aconteceu aí, a corrente elétrica que passou no meu corpo é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que ela não foi perceptível. Se, de fato, a gente não tem a sensação de choque. Mas um capacitor carregado, por exemplo, quando você tem uma máquina fotográfica, para dar aquele flash, ok? Flash, o que acontece? É um capacitor, ele carregado. Se você pegar um capacitor de flash, que tem uma tensão de isolação aí na casa dos 180, 240 volts, carregar ele com essa tensão e levar o dedo, você não vai esquecer dele mais nunca. Ele vai te dar um beijo no dedo e o calombo vai subir na hora, ok? Você vai tomar um choque? Não, a sensação de choque é diferente. Mas vai ser como se fosse uma ferroada de abelha, tá? Com um ferrão bem grosso. Tá? Então você vai tomar uma lenhada no dedo e vai ficar lembrando daquilo, né, pro resto da vida. Um capacitor de baixa tensão você pode tocar sem problema nenhum, porque a descarga dele gera uma corrente muito pequena, como o Fábio já riu de mim aí, né? Tão pequenininha, mas tão pequenininha que a gente não sente nada, ok? Então vejam, no meu simulador que eu pedi para vocês brincarem com ele, tem um capacitor. Olha que bacana. Se a gente pegar, vejam só, eu tenho aqui agora, né, um circuito formado. Esse circuito eu quero que vocês... Eu vou perguntar para vocês se você vai ter que me explicar esse circuito durante a prova. Já é uma dica. Ó.
Nossa próxima prova, uma das questões, explique o funcionamento desse circuito. Beleza? Fique ligado. Olha só, bacana. Então, o que é o meu circuito? É uma bateria, que eu já vou selecionar a tensão dela aqui para 1,5, beleza? E essa bateria, eu vou conectar esse capacitor nessa bateria. Depois eu vou desconectar o capacitor da bateria e vou ligar numa lâmpada, que vai fazer o papel do nosso LED, ok? Reparem que se eu medir a tensão aqui, né, nos terminais do meu capacitor, nesse momento, ele está descarregado, nós vamos ter uma tensão de 0 volt. Então, olha, eu vou conectar o capacitor à bateria. Olha, nós já temos na bateria uma tensão de 1,5, que é aplicada no capacitor, uma tensão de 1,5. Meu capacitor está carregado. Olha, o processo de carga é quase instantâneo. Ele consiste em quê? Ele consiste na migração, tá? No movimento de cargas, elétrons da placa positiva para o polo positivo da bateria, elétrons do polo negativo da bateria para a placa negativa do capacitor. Carreguei o capacitor. Carregado. Agora eu vou desligá-lo da bateria. O capacitor continua carregado. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu conecto o capacitor na lâmpadazinha que está aqui, ó. É um simulador, mas é muito bem feito. Veja, a lâmpada acende com brilho forte e vai diminuindo, 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 até apagar. Por que a lâmpada acende forte, primeiro? Porque ela vai estar conectada a um capacitor carregado, que tem muita carga armazenada nele. O brilho da lâmpada vai ser intenso. E aí o que vai acontecer? Os elétrons do capacitor, ou seja, a carga armazenada no capacitor, vai percorrer a lâmpada, e à medida que, vejam bem, nós temos o seguinte, né? Nós temos a placa de cima positiva, com falta de elétron. A placa de baixo negativa, com sobra de elétron. Então, nós vamos ter, na hora que eu conecto a lâmpada, eu vou ter elétron saindo da placa negativa, percorrendo a lâmpada e indo para a placa positiva. Então, nós vamos ter a circulação de uma corrente eletrônica, ok? Uma corrente elétrica, de uma placa para outra, até que o capacitor se descarregue. Ou seja, todo o elétron que sobra aqui embaixo vai vir cá para cima, suprir aquela falta de elétron que tem lá em cima. Quando todos os elétrons tiverem saído da placa negativa e ido para a positiva, nós teremos, então, a descarga do capacitor. Oi, alguém ia me dizer alguma coisa? Não? Deu um barulhinho aqui, acho que é porque eu deixei o WhatsApp aberto. Então, desculpem. Essa descarga, ela é muito rápida. Ela depende da capacitância do capacitor. Então, vocês viram aqui, ó, um capacitor de placas pequenas, ó, demora 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 segundos, né? Se eu aumento a capacitância do meu capacitor, como? Eu vou aumentar a placa dele e vou aproximar a placa dele. Então, ó, pum, carreguei o capacitor. Se eu deixar aqui agora, vejam, ó, o tempo de descarga do capacitor. Ih, ó, tá caindo lá, pode contar. Ó, lá, tá descarregando ainda. Olha só que beleza. Ó, os bobolhando. Como tem bobolhando. Viram, bobos? Pois é isso aí, ó, tá? Quanto maior é o capacitor, quanto maior a capacitância dele, mais tempo ele consegue fornecer carga elétrica. Por quê? Porque mais carga ele armazena. Tá ok? Então eu vou aqui, ó, só para vocês verem, mais uma última coisa a respeito de capacitores. Eu vou deixar agora o meu medidor de tensão conectado aqui para a gente ver, tá? O que acontece com a tensão armazenada, né, no capacitor. Vejam, o capacitor com 1,5, vou ligar ele na bateria. Olha só para vocês verem. Quando atinge 0, óbvio, não vai ter mais tensão, o capacitor descarregou. Quando o capacitor descarrega, a tensão em suas placas volta a ser novamente 0. Morreu o assunto. Beleza?
Alguma pergunta, galera? Então, vejam, como eu vou pedir para vocês, né? O que eu quero que vocês saibam nesse circuito? Bom, o que acontece quando eu conecto a chave nessa posição? Nós vamos ter o processo de carga do capacitor. O capacitor se carrega. Ele se carrega com uma tensão igual à da bateria, tá? E com uma carga Q, que nós vamos calcular aqui agora. Calma só um pouquinho. Se eu pego a chave e mudo para essa posição, o que acontece? Acontece a descarga do capacitor. Essa descarga do capacitor acontece através do surgimento de uma corrente elétrica neste circuito formado pelo capacitor e pela lâmpadazinha aqui, ou por um LED, qualquer coisa, tá? Um motor, por qualquer coisa, tá certo? Até que não haja mais cargas nas placas desse capacitor, tá ok? Então, isso aqui, isso que eu estou mostrando para vocês, é o circuito de carga e descarga do capacitor. Tá ok? Circuito de carga e descarga. É assim que ele funciona. Tá ok? Agora eu vou fechar esse circuito de carga e descarga, a não ser que alguém tenha alguma pergunta a fazer. Tá ok? Bom, antes de fechar esse circuito, eu vou só comentar o seguinte, tá? Que é a seguinte observação. Nós estamos aqui, então, verificando, ou eu estou dizendo para vocês, que quanto maior é a placa do capacitor, tá? Quanto maior é a superfície da placa do capacitor, maior é a capacitância. E quanto menor é essa superfície, menor é a capacitância. Então, área maior, capacitância maior. Área menor, capacitância menor. Superfície é maior. Então, a gente pode ter certeza que a capacitância do capacitor e a área de suas placas são duas grandezas diretamente proporcionais. Ok? Quanto maior a área, ou seja, quanto maior for a placa, maior a superfície da placa, mais capacitância o capacitor terá. Quanto menor essa área, menor a capacitância do capacitor. E a distância é o seguinte: quanto menor for a distância, maior é a capacitância. Quanto maior for a distância, menor é a capacitância. Então, a gente pode dizer que a capacitância do capacitor e a distância que separa as placas são duas grandezas inversamente proporcionais. Tá ok? Quanto maior é uma, menor é a outra. E agora nós vamos passar para matemáticas. Tá, então, meus amigos, companheiros, colegas, quase irmãos. Então, já que as grandezas capacitância, área, capacitância e distância têm essa relação, nós vamos transformar isso numa equação matemática. Então, eu quero relacionar capacitância, tá, com área, e a gente já viu aqui que a capacitância é diretamente proporcional à área. Esse alfa, gente, aqui, quando a gente utiliza ele, ele indica diretamente proporcional. Aliás, ele indica proporcional a. Então, quer dizer, o C é proporcional a A. Ok? Então, a capacitância é proporcional à área. E eu tenho que a capacitância é proporcional ao inverso da distância. Ou seja, a gente diz, então, que a capacitância é inversamente proporcional à distância. Ok? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, meus amigos, colegas, companheiros, quase irmãos, olha o que vai acontecer. Uma relação de proporcionalidade, ela vira uma equação matemática quando eu tenho uma constante de proporcionalidade. Ok? Então, os contemporâneos do Michael Faraday, o capacitor é uma invenção de Michael Faraday. Os cálculos associados ao capacitor não tem nada a ver com Michael Faraday. Tá? Ele não fez isso. Mas o capacitor é a invenção dele. Então, o que aconteceu? Os caras matematizaram, né, a capacitância. Então, como é que a gente calcula a capacitância? A gente tem, então, que C é proporcional a A e inversamente proporcional ao D.
mas tem que ter aqui uma constante. Essa constante, ela foi encontrada e ela é definida hoje, ela é representada hoje por um símbolo até estranho para vocês, mas ela é representada pela letra grega epsilon, e a gente chama de epsilon zero, ok? É um E com uma bolinha embaixo, né? É mais ou menos escrito assim. Então, esse é o epsilon zero. Essa constante, meninos, essa constante tem um valor de doer. Dá vontade de chorar. Mas essa constante, ela vale, isso aqui, ó, o epsilon zero vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Ai! Farad por metro. Que tem horrível. É. Azar. É horrível. Ok? Esse é o valor da constante, veja bem, da constante, da constante de proporcionalidade que nos fornece a equação matemática de capacitância do capacitor. Então, meus amigos, eu estou apresentando para vocês aqui, ó. Quando nós temos um capacitor de placa paralela, formado por duas chapas metálicas, a capacitância dele a gente calcula por esta expressão matemática, tá ok? Então, isso aqui, ó, beleza? É a equação de capacitância, beleza? Capacitância do capacitor. De placas paralelas, porque se ele tiver outra forma, já não é aí. Porém, as outras formas são tão complicadas que a gente deixa para engenharia elétrica. Se algum dia vocês quiserem fazer engenharia, certamente verão essas equações. Combinado? Então, nós vamos ficar aqui com a mais simples. E, por fim, no processo de carga, para acontecer a carga do capacitor, é necessário que eu aplique nele uma tensão. Tá ok? Por que tem que ter essa tensão? Porque é a tensão, veja, é a tensão que faz surgir o movimento de cargas. Ou seja, é graças à tensão que eu aplico ao capacitor que eu consigo fazer a movimentação de elétrons nele. Elétrons saindo de uma das placas, elétron entrando em outra placa. Chama a atenção de vocês que essa representação aqui, ó, do movimento de elétrons que eu estou fazendo aqui, ele é o sentido real da corrente elétrica. Na hora de analisar circuito, a gente vai pensar na corrente elétrica no sentido contrário, viu, galera? Não esquece não, hein? Então, na verdade, a corrente flui da placa negativa para a placa positiva. Mas, na verdadeira, na vida de fato, na vida real, nós vamos ter movimento de cargas da placa positiva para a placa negativa. Tá ok? Aí não complica nada, porque a verdade você ignora, porque eu já disse aqui algumas vezes, conhecereis a verdade e ela vos encravará. Mas você tem que saber a verdade, você tem que explicar a verdade e a mentira, que é a análise do circuito, ok? Você conhece a verdade, mas não aplica ela, você aplica a mentira na hora de analisar o circuito, beleza? Então, fique ligado nisso. Então, a carga do capacitor está relacionada com a tensão que eu aplico no capacitor. E é claro, né? Ela está também relacionada com a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga, ou seja, com a capacitância. Então, vamos usar aqui a lógica primeiro. Quanto maior é a voltagem, mais eu vou fazer carga andar. Tá certo? Mais elétron eu consigo fazer andar. Então, quanto maior é a voltagem, maior vai ser a carga do capacitor. Tá certo? E quanto maior for a voltagem, maior é a carga do capacitor. Ué, vou repetir? Desculpa. Quanto maior é a voltagem, maior vai ser a carga. Quanto menor for a voltagem, menos carga eu consigo mover, então menor será a carga. Então, vejam, eu tenho uma relação entre carga e voltagem. A carga armazenada de um capacitor
tá certo? É diretamente proporcional à tensão que eu aplico nele. Quanto maior for uma, maior é a outra. Quanto menor for uma, menor é a outra. Agora, eu sei também que quanto maior é a capacitância do capacitor, mais carga ele armazena. Porque, na verdade, o que é capacitância? É a medida da capacidade de armazenar carga. Quanto maior é a capacitância, mais carga. Quanto menor é a capacitância, menor é a carga. Então, a carga do capacitor também é diretamente proporcional à sua capacitância. Tá ok? É diretamente proporcional à capacitância. Pois é. Verificaram, portanto, que se existe uma relação de proporcionalidade, existe uma equação. Então, vamos saber que equação é essa. Para nossa sorte, a equação de carga do capacitor é simplesmente o produto CV multiplicado por uma constante. Essa constante aqui, por sorte nossa, ela é 1. Ela é o número 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a carga do capacitor, pessoal, é dada por esta expressão aqui, ó. Q é igual a CV. Ok? Nos livros, em alguns livros, vocês vão ver que a tensão ela é representada pelo U, tá? Então, às vezes, vocês vão pegar algum livro aí, ok? E vão ver que essa expressão pode estar escrita como Q é igual a CU, ou seja, Q é igual a Q. Porque o pessoal cisma em chamar atenção de U, para não multiplicar, para não misturar V de tensão com V de volume. Mas U vai cair lá em energia do mesmo jeito. Então, eu vou chamar de CV mesmo, tá? Então, a carga do capacitor é o produto da capacitância pela tensão. Tensão, ok? Então, nós vamos ver aqui, tá? Só para finalizar, eu vou acrescentar aqui a nossa lista de equações, mais uma equação. Porque, na verdade, quando o capacitor armazena carga, ele está também armazenando um tipo de energia que a gente chama de energia elétrica. Vocês viram lá no segundo ano, no primeiro ano, talvez com Geraldino, a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elétrica, elástica. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje a energia elétrica do capacitor, só do capacitor, tá ok? Ela é muito parecida com a energia cinética. Eu não vou deduzir essa equação aqui, porque ela demora. Então, eu vou só apresentar para vocês. E essa energia elétrica, ela depende, a gente representa essa energia elétrica por U, né, a energia armazenada no capacitor, ela depende, tá, da quantidade de carga que eu tenho no meu capacitor. Ok? Quanto mais carga eu tiver no meu capacitor, mais energia eu vou ter armazenado nele. E essa energia ela é proporcional também àquilo que faz com que as cargas sejam armazenadas no capacitor. E o que é isso, na verdade, né? Para fazer as cargas serem armazenadas no capacitor, a gente precisa, claro, né, de aplicar uma tensão às placas do capacitor. É essa tensão que faz a movimentação das cargas e, consequentemente, promove o armazenamento de energia no capacitor. Então, como a energia é proporcional à carga e é proporcional à tensão, a gente diz, então, que a energia é proporcional à carga e à tensão aplicada ao meu capacitor, com uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, nesse caso, é o meio. Então, pessoal, essa expressão que eu estou colocando aqui, ó, essa equação matemática, é aquela que nos permite determinar, ou seja, que nos permite calcular qual que é a energia armazenada em um capacitor. Tá ok? Então, essa aqui, ó, é a energia do capacitor. Beleza? É isso aí. Ok? Então, eu apresentei para vocês hoje 3 equações matemáticas. E fim de papo.
Ok? 3 equações matemáticas. A carga do capacitor, a equação de carga do capacitor, aqui, ó, carga, equação da carga do capacitor, ok? A equação da capacitância do capacitor e a equação da energia do capacitor. Eu separei para hoje um exemplo para a gente aplicar essas 3 equações de uma vez só. Ô, Cleoninha, Oi, o que que é aquela letra A maiúscula na segunda equação? essa aqui, né? Essa equação. É sacanagem, né? Eu também. Obrigado. Essa equação, essa letra A aqui, ó, é a área da placa do capacitor, ok? Aí E eu dei a esse D distância, aqui, né? ó, é exatamente a distância das placas, Ah, beleza. ok? Tranquilo? Obrigado por me ajudar aí, tá? Às vezes a gente acha que fica muito óbvio, mas não é óbvio, né? Então você tem aqui, ó, aqui em cima nessa figura que eu vou deixar, tá? Esse aqui é o D e esse aqui é o A. É a área da placa e a separação entre as placas. Beleza? Ok? Exemplo Beleza. de aplicação dessa trambolheira. Opa! Exemplo de aplicação dessa trambolheira. Jesus amado. Ai, dá vontade de chorar. Não, não. Isso é moleza. Depois eu organizo, tá? O slide para postar lá, tá, pessoal? Aqui um exemplo. Se a sala cair, vocês me avisem, né? Teoricamente, ela cairia agora. Né? Vamos ficar de olho aí, tá, pessoal? Então, mas o meeting é nosso, né? Então ele não vai cair, não. Se ele cair, nós processamos a Google por atrapalhar a aula de eletrônica. Então você tem um capacitor de placas paralelas constituído por 2 placas de 18 por 10. São as medidas da placa, né? Você tem uma placa de 18 centímetros por 10 centímetros. Alguém pode falar assim, para que esses números, né, meu amigo? Isso aí é como que você acha a área, né? Como é que você vai achar a área de uma placa? Com as medidas dela, né, Xará? Isso é uma placa quadrada, é uma placa retangular, ok? Se for uma placa redonda, uma placa na forma de um disco, tá? Fiquem ligados, né? Porque no caso da área do disco, eu até nem coloquei aqui não, mas eu espero que vocês lembrem, né? A área de um disco é πr2, então eu teria que dar o raio. Eu até pus aqui uma questão envolvendo isso, a gente resolve depois. Então você tem aqui a área da placa, e ela está separada, as 2 placas do capacitor estão separadas, ok? Por uma distância de 6 centímetros, ok? Então você vai ter aqui, ó, uma distânciazinha de 6 centímetros. Então está aqui a minha placa de 18 centímetros por 10 centímetros, ok? Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular primeiro, né, a capacitância desse capacitor e depois nós vamos calcular a área armazenada nele e a energia armazenada nele, sabendo que essa gabiroba, tá, está ligado a uma fonte ou a uma bateria. Esse capacitor, o símbolo do capacitor está aqui, ó, né? Nós vamos pegar esse capacitor e vamos ligá-lo a uma fonte de 220 volts. Atenção! Uma informação importantíssima. O capacitor, ele funciona somente em corrente contínua, tá? Eu vou dizer por quê. Não é que ele funciona só em corrente contínua. Ele se carrega dessa maneira que nós estamos vendo aqui, em corrente contínua. Se eu ligar o capacitor em corrente alternada, assunto da próxima aula, aula mesmo, tá? Se eu ligar ele numa fonte de corrente alternada, o capacitor vai ter um comportamento completamente diferente desse que nós estamos fazendo aqui. Então, nunca, em hipótese nenhuma, se algum dia você tiver um capacitor em casa, jamais, em hipótese alguma, enfie os terminais dele na tomada da rede elétrica. É igualzinho pegar um pedaço de fio só e enfiar nos dois, vai dar um toco no tiro, tá? Vai dar um estouro.
E o capacitor é mais agravante porque ele é cheio de óleo e papel. Quando um capacitor é submetido a uma tensão muito alta, no caso maior do que a tensão de isolação dele, ele literalmente ele explode mesmo. É o único componente eletrônico que realmente explode. Tá! E costuma dar uns tiros bonitos. E ao explodir, voa papel e óleo para tudo quanto é canto, né? Papel, porque o óleo é só papel embebido. Então vai voar papel e provavelmente bate em você com força e dói, entendeu? Já aconteceu? Já. Eu estou falando que eu sei o que estou falando, tá? Já aconteceu. Beleza? Então, podemos resolver esse exemplo? Pessoal, vocês estão aí ainda, né? Vamos para frente. Então, olha só. Me deem um oi aí no chat para me saber que tem alguém aí, ou então beleza, acontece das melhores famílias, beleza. Já chega, gente. Eita! Vamos calcular essa gabiroba, então. Primeiro cálculo. Vamos achar a capacitância do capacitor. Meu Deus! A capacitância do capacitor é aquela equação louca que eu mostrei para vocês lá. O C é igual ao epsilon zero, ok? A sobre D. Vamos achar aqui separado, né? Quem que é o A? O A é um lado da placa vezes o outro, mas esses lados têm que estar em metro. Então, 10 centímetros é 0,1 metro, ou 1 vezes 10 a menos 1 metro. Isso aqui, ó, é o 10 centímetros, ok? 1 vezes 10 a menos 1 metro. E o que é o 18 centímetros? 18 centímetros é 1,8 vezes 10 a menos 1 metro. Tá ok? Bom, o que acontece? Às vezes, né, o pessoal chora muito com potência de 10. Eu sou apaixonado. Se você tem centímetro e quer saber em metro, só multiplica por 10 a menos 2. Então, 10 centímetros é o valor que você tem, vezes 10 a menos 2. Aí vira metro. 18 centímetros é o valor que você tem, vezes 10 a menos 2. Aí vira metro. Então, eu vou trabalhar assim, tá? Então, eu tenho 10 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa de 10 a menos 1. Vai ficar. Multiplicado por 18 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa de 1,8 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, pimba. Vamos lá. 10 vezes 18 vai me dar 10 vezes 18 dá 180 vezes 10 a menos 4 metros vezes metro quadrado. Então, vou ter aqui uma área de 1,8, estou tirando duas casas aqui, né? Vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Então, essa aqui é a área das placas. A Pablo já pôs aí um 0,03. Tá, vamos lá. Calculeba. Quanto que é a capacitância? A constante. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, que multiplica. A constante que tem. Não se preocupe, ela vai estar lá na prova de graça para todo mundo, no Enem, nos vestibulares, por aí para frente. Todo mundo põe essa constante lá. Não precisa decorar isso. Mas se você quiser, fica à vontade. A área, 1,8 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Sobre a distância entre as placas. Distância em metro. 6 centímetros. O que é 6 centímetros? Jesus. É 6 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Então, vamos jogar aqui. 6 vezes 10 a menos 2 metros. Olha que bacana. 10 a menos 2. Um pouco de cor diferente. Então, vai ficar aqui, ó. Vou cortar 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Metro quadrado, metro vezes metro, metro quadrado. Agora não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer muito, não. Então, como o Pablo já havia chegado, eu deixei ele no suspense, né?
nós vamos ter aqui basicamente o seguinte, ó. A nossa capacitância será, então, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad. Errei um zero ali, calma, ainda não. Calma aí, rapaz. Multiplicado por 1,8 dividido por 6 é 0,3. Ok? Nossa! Agora você faz a conta. Se vira, azar é seu. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25, vão 2. 3 vezes 8, 16, com 2 dá 18. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Não é? Então vezes 10 elevado a menos 12 farad. Senhora, esquecendo aqui, ó. Não pode esquecer, não. Está faltando um C aqui na frente, ó. Está aqui a capacitância do nosso capacitor. Ô, Cleoninho, você fez essa calculeba toda para chegar nesse valor aí? Foi sim. Isso aqui nós vamos dar uma arredondada para ficar mais bonitinho, né? O C é aproximadamente 1,9, tá? Vezes 10 a menos 12 farad. Farad. Demudo. Até babei. A potência de 10 a menos 12 é o pico. Ô, Cleoni, Oi. não é 1,885, não é 2,655, não? Eu sei lá. Vocês fizeram a conta aí, ué. Tem razão. Olha aqui, 3 vezes 8, 24. Pô, bicho, vocês deixaram eu colocar 3 vezes 8, 16? Com 2? Não. 3 vezes 8 é 24, cara. Com 2 dá 26. Valeu, Pablo. Tem gente prestando atenção. 2,5. Valeu. Valeu. Não deixa eu fazer isso, não. Tá? Então, 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Beleza. Então, 2,7 vezes 10 a menos 12. Obrigadão aí, Pablo. Então, meus amigos, colegas, quase irmãos, prestem muita atenção aí, ó. A potência de 10 é uma potência que pode ser chamada, né, como múltiplo pico. Então, a capacitância do meu capacitor é de 2,7 picofarad. Okay? Isso aqui, ó. Picofarad. Aqui, ó. Essa é a capacitância do capacitor. E aí, algum problema? Oi? Algum problema com isso? Com essa calculeba? Acho que não tem não, né? Tá tranquilo, não é isso? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer a seguinte molecagem. Só para pegar e ver como é que funciona a outra equação. A outra equação. Jesus. Calcule a carga armazenada no capacitor. Bom, para calcular a carga armazenada no capacitor, a gente vai usar a segunda expressão matemática, né, que nós vimos hoje, que é aquela que diz que a carga é igual CV, o valor da capacitância vezes o valor da tensão aplicada ao capacitor. Toma cuidado que vocês viram aí, né, que eu não deslize 3 vezes 6, 3 vezes 8, 18, né? Então, cuidado aí, tá? Porque é o seguinte, se você errar o primeiro, automaticamente você já erra tudo, né? Então, a capacitância vai entrar aqui. Ó. Eu vou usar esse valor arredondado, 2,7. Então, o nosso Q, a carga armazenada no capacitor, vai ser 2,7 vezes 10 a menos 12 farad, vezes a tensão que eu liguei o capacitor. Essa tensão, eu disse que é em cima, né? Que ela é uma tensão de 220 volts. Então, eu vou só copiar esse valor aqui. Tá bem? 220 volts.
Pois é, rapaz, agora o bicho doeu, né? Porque nós vamos pegar 22 e multiplicar por 27. Então, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 7, 14 e 5. Então, nós vamos ter aqui algo do tipo 4, 9, 5. 594. Então, quer dizer que a nossa carga vai ser 2,7 vezes 220, 594. Vocês estão vendo que eu não usei esse zero, porque esse zero aqui é 10, né? Eu peguei esse 10, multipliquei aqui por 2,7 para virar 27. Eu fiz as coisas sem falar. Então, 10, tirei o 10 daqui, ó, vezes 27, 2,7, 27. Por isso que eu multipliquei 22 vezes 27. Isso aqui, é claro, vezes 10 elevado a menos 12. Bom, carga elétrica é Coulomb, tá ok? Então, Farad vezes Volt vira Coulomb. Então, nós vamos ter aqui, na verdade, uma carga elétrica que vale potência de 10, obedecendo à regra, 5,94 vezes 10. Bom, se eu estou diminuindo aqui duas casas, eu vou aumentar aqui duas, né? Vezes 10 a menos 10 Coulomb. Essa aqui, meus caros amigos, ó, essa aqui, ó, nó que tem feio. Professor do céu, essa é a carga armazenada no capacitor. Então você vê que é uma conta, não é simplesmente uma conta, tá? Provavelmente, se fosse uma questão de vestibular ou uma questão do Enem, estaria lá uma carga de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb, tá ok? Então, é mais ou menos isso aí, próximo disso aí, tá ok? Algum problema, pessoal? Posso continuar? Tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Por favor, façam. Sou todo ouvidos. Hein? Nada? Pode continuar? Beleza. E por último, nós vamos achar, então, a energia, né, armazenada no capacitor. Eu pedi para vocês, calcule a energia armazenada no capacitor. Então, pessoal, agora a gente vai achar, então, a área, né, o cálculo da energia armazenada no capacitor. Ainda ficou uma incorreção lá naquela resolução, e eu vou dar uma resolvida nisso aqui agora, consertar isso aqui agora, né? Então, a energia do capacitor, né, que pode ser obtida pela expressão meio de QV, ela vai ser aqui no caso um meio, vejam, a carga que nós achamos, né, armazenada no capacitor, 5,94 vezes 10 a menos 10. Então, 5,94 vezes 10 a menos 10 Coulomb, vezes a tensão na qual o capacitor está submetido, que é de 220 volts. Então, a gente vai colocar aqui, né, o 220 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse 2 com esse 220 e vou colocar aqui no lugar, né, 110, ok? Então, na verdade, a nossa energia, ela vai ser dada por 594 multiplicado por 110, beleza? Então, eu vou desconsiderar esse zero aqui por enquanto. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 9 é 9 e 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 4 é 4, 9, 5. Então, nós vamos ter aqui 4, 9 com 4 dá 13, vai 1, 15 vai 1, 6. Então, nós teremos uma energia, né, de 5,94 vezes 110, 653,4 vezes 10 a menos 10 joules, ou uma energia de 6,534 vezes 10 a menos 8 joules. Olha aí, ó, tá? Essa é a energia armazenada aí, então, no nosso capacitor, quando ele está ligado a uma diferença de potencial de 220 volts, ok? Então,
Essa aí, tá, galera, é o valor correto da energia armazenada no nosso capacitor. Então é isso aí. Correção feita. Da nossa energia armazenada. Ok? Oi. Abrindo PTT aqui para vocês verem, não tem necessidade. E aí, alguma pergunta? Se tiver, fala agora, eu caio para sempre. Ok? Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, e se tiver, faz agora. Nada? Oxe. Ninguém? Estou ficando preocupado. Alô? Estou me sentindo só. Tá tranquilo, Cleonan? Então posso ir para frente? Pode. Bom, finalizando a aula, tá? Então vocês já sabem, a partir de hoje, encontrar a carga no capacitor, o valor da capacitância e a energia armazenada do capacitor. Bom, meus amigos, para finalizar, eu vou só fazer aqui algumas alterações. Alterações não, né? Algumas complementações. Tá ok? Então, vejam só. Cuidado, você vai encontrar o seguinte, já as outras observações que eu quero fazer é o seguinte, olha, como que é igual a CV, vocês podem achar aí nos livros de física, nos livros de eletrônica, algum site de eletrônica, vocês vão achar umas outras equações para achar a energia do capacitor. Como ela é definida aí, né, como sendo QV, você pode chegar aqui nessa expressão e substituir o Q por isso aqui, ó, por CV. Então, a expressão da energia pode ser escrita como sendo, cuidado, vocês vão achar isso aí, tá? Cuidado. No lugar de Q, você coloca CV e deixa aquele outro V que já está aqui. Ó. Então, no lugar desse Q aqui, ó, eu coloquei CV. Então, você pode achar a energia do capacitor aí em algum livro como sendo 1/2 de CV quadrado, tá ok? Que lembra, né, a energia cinética, tá ok? Ou pode acontecer também de daqui, se a gente isolar o V, a gente tem que o V é Q sobre C, tá ok? Então, você pode pegar algum livro aí de química, de física, por aí afora, e você pode também encontrar que a energia pode ser dada por, ao invés de 1/2 de QV, você substitui o V, esse V aqui, ó, por Q sobre C. E aí, a gente pode encontrar 1/2 de Q que multiplica Q sobre C. E aí a gente pode achar que a energia pode ser dada por Q2 sobre 2C. Tá, então aí sim eu relaciono, né, energia armazenada com a capacitância do capacitor. Então, para me achar energia, eu posso usar essa expressão, posso usar essa expressão, ok? E posso usar essa expressão aqui, ó. Então, na verdade, você tem 3 expressões matemáticas para calcular a energia de um capacitor. Mas eu chamo a atenção que essas 3 expressões são, na verdade, a mesma coisa. Então, não há necessidade, ok, de você usar as 3. Você pode escolher qualquer uma. Ou, no caso de um capacitor de verdade, você usa aquela ali. Por quê? Porque qual que é a energia que vai ser dada por um capacitor? A capacitância dele vezes a voltagem. E esses valores estão no capacitor. Então, na prática, né, na vida real aqui, ó, no vamos ver, você usa essa expressão quando você tem um capacitor na mão. Ok?
essa aqui, ó. Tá bem? Que é o CV2. Por quê? Porque esses valores já estão no capacitor. Não precisa de calcular. Beleza? Então, você vai nos desculpar se a gente errar na prova? Eu não. De jeito nenhum. Tá? Pois é, meus amigos. Pois é, pode puxar minha orelha. Isso aí é uma boa pergunta, né? Pergunta não. Não desculpa, não. Tá? Então, a nossa conversa hoje basicamente é isso. Tá? Na aula que vem, eu vou estar. Vai ser uma aula de resolução de exercício específica, né? Eu vou tentar não cometer esses erros, mas desculpem que a gente erra, né? Você fazendo para você é uma coisa, você fazer com os outros olhando, realmente dói, tá bem? Então, nós vamos ficar por aqui. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder, ok? Se não tiver, nós vamos encerrar a nossa conversa e ficar por aqui hoje. Tem alguém que tem alguma pergunta? Sai de mim, torcedor do Botafogo, atleticano, rapaz, atleticano. Embora o professor não possa manifestar nenhuma preferência, não, mas eu sou atleticano. Mas me pôr na frente da televisão para assistir jogo de futebol, você pode ter certeza que isso aí é o dia que eu estou muito sem nada para fazer, ou então eu estou ficando doido. Eu não faço isso mesmo. Bom dia para todos, desculpem as falhas de hoje aí, tá? Eu vou cortar isso do vídeo, tá? Para me postar lá na aula, para não dar mais confusão. Então, até mais. Bom dia, pessoal. Fiquem com Deus aí. Valeu. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Pode falar. Eu vou parar a partir de agora a gravação da aula. Aula finalizada. Gravação finalizada.